Bora lá, galera, mais um vídeo aqui falando da seleção brasileira que termina já os preparativos para estrear na Copa do Mundo. Lembrando que a seleção brasileira estreia na próxima quinta-feira contra a seleção da Sérvia, né? E o Tite já viaja nesse próximo sábado para o Catar, né? Vai se juntar às outras seleções, né? E se preparar para a estreia da Copa do Mundo, né? Vamos aí desejar sorte à seleção brasileira que já terminou os primeiros preparativos aí para jogar a Copa do Mundo, né? O Brasil, para mim, é um dos favoritos aí a ganhar a Copa do Mundo, e hoje teremos esse quadro aqui no canal, galera. Nós vamos acompanhar aqui no Sport Center o quadro aí, quem é favorito a chegar na final da Copa do Mundo. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham e bora acompanhar aqui no ESPN todos os noticiários da seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição, crédito total a ESPN do Grupo Disney. E a Argentina em equivalência. A Argentina é tão favorita quanto o Brasil. Eu tenho inclusive a impressão de que fala um pouco da Argentina e muito do Brasil. Sim. E eu não vejo hoje uma diferença significativa entre as equipes. Para mim são os dois melhores times, jogaram melhor futebol nos últimos meses e chegam muito bem preparados. Bem demais, né? A principal diferença da Argentina, desde a conquista da Copa América no Brasil, é que o Lionel Scaloni conseguiu montar um time onde o coletivo potencializa as individualidades e, acima de tudo, a individualidade do seu melhor jogador, que é Lionel Messi. É uma equipe bastante equilibrada em todos os setores, com talento individual e com muita tradição. Então, para mim, a Argentina chega tão favorita quanto o Brasil, que todo mundo vem batendo na tecla de que é a principal favorita ao título. Na sequência, a França, pelo elenco que tem, mesmo com os desfalques, eu ainda tenho confiança nessa equipe. Depois eu já mudo de prateleira, para ser bem sincero, Mauro. Entendi. Eu vejo essas três seleções como as principais, e aí, Bruno, Mari, a gente pode discutir, mas eu já mudo a prateleira. Agora, sabe uma coisa que é muito curiosa, ouvindo vocês falando e todas as nossas análises aqui? Agora não é de sacanagem não, tá? Eu não me lembro do Brasil ser campeão mundial. 2002 eu era nova, eu sou de 97, então eu tinha 4 anos, não tinha nem feito 5, eu não tenho lembrança. Então 2006 também lembro muito pouco, eu começo a lembrar mais a partir de 2010. Eu não tenho uma sensação, uma lembrança de viver, é óbvio que eu era criança e eu não ficava num debate tão a fundo sobre seleção brasileira, mas de um otimismo com a seleção brasileira tão grande. Ah, 2006. 2006 era maior que essa. Não, você não, mas ainda era mais recente. Pegando esse recorte das Copas que eu vi de 2006, era um absurdo. Não, mas eu acho que... assim, acabou de ganhar 2002, vem num hypezão. Agora, nesse contexto que já deu um buraco... É porque na época, em 2006... Você tinha na seleção o chamado Quarteto Mágico, Mari, que você não lembra, que era composto por Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que eram hoje melhores jogadores dos últimos anos do futebol mundial. 2006 eu lembro mais da Itália do que do Brasil, não sei, acho que a Itália vinha de uma crise enorme, porque tinha o escândalo lá de manipulação de resultados, acabou ganhando a Copa do Mundo. Mas havia também, eu vou voltar, eu que sou um pouco mais antigo, e aí o Mauro vai lembrar, uma empolgação muito grande, muito maior do que essa em 82, assim como em 2006. Em 82, o Brasil já era campeão do mundo. 2006, quando ele saiu, quando ele foi para a Espanha. O Brasil já era campeão. Mas agora pegando assim, 10, 14, 18 e agora... Se bem que o 14 foi forte também, hein? Então, eu acho era que... o clima daqui, né? Pós-Copa das Confederações. Eu estou tentando dar uma de terapeuta na história. Por quê? Porque a Mariana se expôs, ela abriu o coração dela. E eu estou aqui, né, tentando analisar a situação. E tem muita gente que é da mesma idade dela ou próximo. Faz todo sentido o que ela está sentindo. Sim. Porque, além de tudo, ela sabe da história de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, né? Claro. E tudo mais. Ela viu o que aconteceu em 2014 e isso deu um calo nessa geração. Isso abriu uma ferida. A sensação de que o Brasil é bom mesmo? Eu acho que está permitido acreditar, viu? Em 2018 eu não falava assim com tanta empolgação, mas acho que está permitido acreditar. Porque eu acho que também tem a ver, Marra, com as outras seleções. Você não olha e fala assim, como você poderia até estar olhando para a França, se estivesse inteira, opa, os caras... Tá todo... Então, eu acho que é preciso ponderar também, não está inteira. Mas em 2018 não tinha Benzema e agora tem. Então, né, cuidado, porque eu acho que é muito fácil. É uma sensação, não é regra, né? Por outro lado, como a Copa do Mundo é efêmera, em 94, quando o Brasil foi campeão, saiu daqui desacreditado. Sim.
Em 2002, quando o Brasil foi campeão, saiu daqui desacreditado. Esse time não presta, o Filipão não levou o Romário, e não sei o quê, e não vai ganhar nada. Então, é muito relativo quando você sai daqui de uma maneira ou de outra. Eu, sinceramente, não vejo. Eu acho que a relação do brasileiro com a seleção mudou demais nos últimos anos por uma enormidade de fatores. A gente vai debater isso no... Então, sim, mas assim, eu não vejo essa empolgação. Eu vejo se olhar... E olha, o Brasil tem um time interessante, com jogadores que vivem um bom momento. É um olhar técnico, né? Muito mais, é isso aí. Ô, Hoffman, eu queria voltar para você e para o Mauro, porque o Mauro de 94 a 98 para cá esteve nessa véspera de Copa do Mundo em todas, né? A gente acompanhou essas últimas, mas o Mauro sempre ali junto com a seleção. E aí, para vocês, essa questão... 38 ele não foi, a de 38. Depois teve a pausa para a guerra, aí já temos Mauro Naves acompanhando tudo, né? Mas, Mauro, então essa questão aí é uma empolgação, é uma questão técnica, como é que você está avaliando com tudo que você já viveu também? Não, então, em 50, inclusive, o meu pai estava no Maracanã, mas eu não havia nascido ainda, tá? A de 82 foi uma seleção maravilhosa, doeu o coração, né? E ainda perde para uma Itália que começou a primeira fase brigando, horrorosa e tal, empatando, e a Itália vai e leva e tira o Brasil. Vai ficar para a história aquela seleção. Mas falando com a Mari aí a respeito das dela, sem dúvida alguma, a de 2006, eu considero um desperdício. Eu me lembro de chegar, por quê? Porque o Brasil ganhou da Alemanha e da Argentina um ano antes da Copa das Confederações. 2 goleadas, vitórias e tal. Quando chegamos lá depois de 2006, eu estava em 2005 também, né? 2006, os repórteres perguntavam pra gente, será que o Brasil vai fazer a final com quem? Será que é com a gente, com a Alemanha? Como é que vai ser agora? Não tinha, todo mundo achava que o Brasil estava. Era realmente, esse quadrado mágico, era um timaço. Mas aí a preparação já não foi ideal, alguns jogadores com peso a mais, ou talvez aquela coisa meio de salto alto mesmo, sabe? A gente vai ganhar isso de qualquer jeito e tal, e não deu certo. Infelizmente não funcionou e a França nos tirou. Então, 2006 doeu. 2010 não acreditava que tinha grande chance. Acho até que aquele jogo da Holanda dava para ter ganho, e a gente sabe-se lá o que ia acontecer para frente, mas não era a favorita. 2014, por estar em casa, não pelo time, tinha um favoritismo. Esse agora, o que eu acho? Concordo com o Eugênio, vão discutir aí depois, essa ligação povo e seleção, esse carinho, esse amor, etc. A coisa anda meio afastada, eu acho que agora ressurge bem em época de Copa, mas tecnicamente também é de 1 ano, 2 anos para cá que passou mais confiança esse time, porque se não acontece o evento Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Martinelli, não sei quem, provavelmente seria um time muito parecido com 18, com o Coutinho, com o Firmino. E aí a gente não teria tanta confiança. Essas opções, penso eu, que o Tite ganhou, principalmente no ataque, passaram a fazer com que, esse time aí pode chegar. Sim. Não é por aí, mais ou menos? Eu acho que a seleção brasileira chega como favorita na Copa numa condição melhor até do que em 2014, quando era uma favorita, mas com uma diferença fundamental. Em 2014, a gente olhava para o Brasil com esse favoritismo pelo que tinha feito na Copa das Confederações, muito tempo antes. Sim. Desde que o Tite assumiu, o melhor futebol da seleção tinha sido nas eliminatórias para 2018, quando ele encaixa o meio-campo com o Paulinho, com o Renato Augusto. Aquele time nas eliminatórias jogou muito bem. Tem a queda na Copa do Mundo, depois o Mundial, uma queda técnica bastante acentuada, o time recupera a competitividade, ganha a Copa América. Quando perde a Copa América para a Argentina, viveu um momento, naquela Copa América, de estagnação competitiva. Era um time que competiria com qualquer outro do mundo, mas não conseguia evoluir. E é justamente esse evento, Vinícius Júnior, Rafinha e Antony, que dá um salto... Enfim, sim, Rodrigo logo na sequência, Rodrigo muito pela atual temporada, que faz com que a seleção evolua. E chegue agora pro Mundial do Catar jogando o melhor futebol. Então, quando eu falo que o Brasil é favorito ao título da Copa do Mundo, é porque a seleção está jogando para ser favorita ao título da Copa do Mundo. Eu não estou me baseando nos 5 títulos mundiais da seleção brasileira, na camisa, no trabalho de longo prazo do Tite. Estou sendo bem objetivo e falando que esse time que está
jogando, esse time que foi selecionado pelo Tite, hoje joga o melhor futebol de seleções. Jogou nesses últimos meses. Sim. Assim como a Argentina, eu faço sempre questão de ressaltar. É técnico e competitivo. Agora, gente, vocês sabem mais do que eu, tá? Você também, Mari, que isso é futebol. De repente já se enrosca aí no primeiro jogo, da fase de grupo, aí já começa aquele drama e tal. Mas não é o que a gente espera que aconteça. A gente não espera isso. A gente espera que o Brasil possa ir longe, que, repito, acho que de um ano e pouco para cá, esse time passou a ser mais vistoso, o torcedor começou a gostar do que está vendo, e competitivo. Então, por isso que o Tite está até com dúvidas aí, quem escala, como é que começa. Ele tem opções. Eu não vi o de 18 com muitas opções. Se vocês se lembrarem, em 2018, a seleção repetiu a mesma escalação nos 3 jogos. Ela só mudou porque o Fagner substituiu o Danilo machucado e o Felipe Luiz por causa do Marcelo. E depois da Bélgica perde o Casimiro. Mas o time era sempre o mesmo. Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, o William, Gabriel Jesus e Neymar. E nesse Era ponto a isso, comissão time. técnica evoluiu. O Também. Tite já admitiu que agora eles olham para a Copa do Mundo de uma maneira diferente. A insistência com o Gabriel Jesus em 2018 foi um erro Sim, da comissão técnica, que, por tudo que eles já declararam nesses últimos meses, não vão repetir. Claro. Se alguém começar mal a Copa do Mundo, eles vão trocar. Tem que ser assim, é uma competição de tiro curto. Exato. Sim. Eu acho que na linguagem mais informal possível, acho que esse evento, Vinícius Júnior, Rodrigo Anto, eles trouxeram tempero para a seleção. Trouxeram sal, que eu acho que faltava aquela seleção, que não sei o que, eu acho que agora deu um temperinho. Variação tática, Mari. Também, e além da questão tática, até um certo carisma, né? O torcedor é muito apegado a isso também. Sensação de que, por causa de tudo. Então, ó, Hoffman e Mauro, vocês vão ajudar a gente aqui. A gente separou 12 seleções, A tá? cara do Eugênio. E aí a gente vai tentar montar aqui da 12ª para a primeira a força dessas seleções na Copa do Mundo neste momento, certo, Atualizando, Mari? a gente deu um F5, então, na situação. Então, leva em consideração França, na situação que tá, a própria Argentina... Os perdeu desfalques, o PS, os últimos amistosos, isso. certo? Tudo em contexto, tá bom? Atual, hoje. Então, olha, Quais são essas 2029. 12 seleções? Vamos lá. são Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Senegal e Uruguai. Vai. Senegal, você já me quebrou. Fiquei desanimado. Bora. Foi só pra gente ensaiar o Senegal aqui. Vai. Senegal, então, a mais fraca. Não era pra ser, né? Sim. 12ª. Mas é a 10ª. Mas é agora. O Hoffman já votou. Você também, Eugênio? Também. E agora É uma pena. Mas... a penúltima. Agora vocês que lutem. Croácia, Aí agora sobraram as outras. Quem que a gente pode pôr aqui, hein, Eugênio? Ó, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Uruguai. Espanha. Uruguai? Uruguai já? Uruguai ou Croácia pra mim. Eu iria de eu acho que Croácia. antes do Uruguai eu vou na Croácia. E Mauro? Pois é. Pode cruzar com o Uruguai nas oitavas aí. Não é um jogo igual das eliminatórias, não. Esse grupo ali, Portugal, pode surpreender, mas a Croácia aí. Croácia. Vou Vamos mais de então. Croácia aí. Croácia é atual vice-campeã do mundo, né? Eu discordo veementemente de todos vocês, tá? Quem Pra você deixar bem colocaria, claro, a Hoffman? Croácia pra mim define. Uruguai em 11º, Bélgica em Então vamos de Bélgica. Vai Bélgica, Eu Alemanha. colocaria Portugal antes, mas tudo bem. Põe a Alemanha. E eu já meteria Portugal. E até agora o Uruguai não foi, né? Foi. Do Uruguai foi. Tá bom. Quem, Eu colocaria Eugênio, agora? Portugal. Agora Espanha. eu colocaria a Dinamarca. Ah, não, peraí. Tá Espanha. todo mundo no oitavo ou no Espanha, nono aí? Espanha, Espanha. Peraí. Espanha. Vai, Espanha. Pra mim. vamos. Pra você, Mário Marra. Eu colocaria Portugal. Eu tô na Península Ibérica aí. Eu tô na ou Espanha ou Portugal. Então, vamos Portugal. lá. Voto de Minerva, rápido, vai. 3, 2, 1, Portugal, Espanha, Hoffman e Mauro. Rápido. Pera aí, eu preciso entender como é que Que número já nós foi. estamos? Nós estamos na oitava, Sete, na na nona? sétima. 6 ou Tamo aí. 7? A gente tá na 7ª. Quem vai ficar em sexto, quem vai ficar em sétimo? Vai ser Portugal ou Espanha? Quem tá na frente de quem? Eu acho que Portugal vai Não, ficar na Espanha é frente. melhor que Portugal. Mas eu vou apostar no contrário, apesar de toda a crise, Eu vou de Portugal, Cristiano e Ronaldo.
Enfim, eu iria de Espanha, depois Portugal em cima. Tá, então a gente Pese a colocou... Espanha ser melhor, Ó, Eu coloquei Portugal. A gente Agora marca colocou para vocês aí acompanharem a Espanha na 6ª posição e Portugal na 7ª posição. Agora é o seguinte, sobraram 5 aqui, bom. Dinamarca. tá? Dinamarca, Inglaterra. França, Inglaterra, Brasil e Argentina. Na 5ª posição. Inglaterra, Dinamarca, França. Calma. E aí você Calma. decide lá na frente. Na 5ª posição, então, é Dinamarca? Pra mim, Dinamarca. Pra mim, Inglaterra. Dinamarca ou Inglaterra, Hoffman? Dinamarca. E eu, sinceramente, coloco a Espanha à frente da Dinamarca ainda, por mais que seja a minha aposta de surpresa do Mundial. Inglaterra. Eu também tô E achando a que Inglaterra vai Espanha. ficar em quarto aí, porque ela é vice-campeã da Euro, ela tem vários jogadores interessantes, mas o momento dela também não é bom. Mas não tá bem. Assim Foi como, rebaixado. como a Alemanha. Eu acho que eu também colocaria a Espanha entre essas 4 aí ou 5, viu? Mas Eu acho uma seleção jovem, acho que pode ter um Tá. furico-fico ali no meio da Como é que é o nome? Furico-fico. É uma palavra em espanhol. Bom, sobraram 3, Brasil, Argentina e França. França. Joga pro alto. É Top aquela 3. primeira prateleira, né, que a gente tinha falado. Top 3 de vocês, Mauro e Hoffman. 1, 2, 3, bora. Então, não. Argentina, França e Brasil, porque o Brasil vai ser primeiro do grupo, a França vai ser primeiro, e aí o cruzamento é só na final. A gente tem ganhado a Argentina na semi, então montando de cima para baixo, a final é Brasil, França, terceira Argentina. Você, Mário Meu Marra. power ranking é Brasil em primeiro, Argentina em segundo e França em terceiro. Então, peraí, tá dividido ali. França é o terceiro. Eu tenho muita. Eu acho que França é o a terceiro? Argentina e Brasil muito fortes. Os Mas dois. esses cruzamentos, a Argentina não vai para final. É um ponto Tô achando importante. que nesse esse cruzamento não dá Brasil e Argentina, hein? Não, Tem que mas. olhar. Não precisa, Mas é não só um precisa. favoritômetro. É só pra ver Cruza quem é antes. favorito, mais Tá. favorito. E Ah, tá bom. É porque cruzariam antes, né? É, Sim. o Mauro tá imaginando quem pode chegar mais longe. Dá Se pra vocês ter um colocarem Argentina aí, e eu tô França, aceitando. vambora. É. Nem sei pra que vai realizar a Copa. É isso aí, galera. O Brasil, né, em primeiro aí no ranking, segundo o Sport Center, né? Pra mim a seleção brasileira é uma das favoritas. Eu não posso colocar a seleção sozinha como favorita, porque também não pode esquecer, a França é a atual campeã da Copa do Mundo, então pra mim entra também entre as favoritas. Brasil, Argentina, França é uma das favoritas na Copa do Mundo, mas todo mundo sabe que Copa do Mundo costuma surpreender, sempre tem aquela seleção que vem como surpresa, né? Sempre tem aquela seleção que cai antes da hora, entendeu? Então não dá ainda para poder colocar a seleção 100% favorita, porque a seleção não jogou com as seleções europeias, então não tem como ainda a gente saber, entendeu? Como que o Brasil vai conseguir lidar jogando contra essas seleções, entendeu? É só aguardando mesmo na Copa, a gente vai saber na primeira fase como que o Brasil vai conseguir se comportar. Se o Brasil jogar bem, conseguir vencer bem a primeira fase, aí sim a gente coloca o Brasil como 100% ao título da Copa do Mundo, porque os jogadores têm, para mim o Brasil, onde tem os melhores jogadores, né, que vem jogando bem, né, nos últimos meses. Os jogadores brasileiros cresceram muito de produção na Europa, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, né, Rafinha, apesar de ter ficado no banco os últimos jogos, mas da seleção tem jogado bem, o Antony tem jogado bem no Manchester, entendeu? O Casemiro caiu um pouco depois que ele saiu do Real Madrid, foi pro Manchester, o futebol dele caiu um pouquinho, entendeu? Mas ainda eu coloco a seleção como uma das favoritas, mas não colocaria isolada como a favorita, porque para mim tem outras seleções também que tem que abrir o olho, na própria Dinamarca, que você também tem que abrir o olho, são seleções que são perigosas, entendeu? Então a seleção brasileira tem que ficar de olho na Inglaterra também, né? Então vamos só torcer agora para a seleção brasileira, lembrando que a Copa do Mundo se inicia agora nesse próximo domingo, né? Teremos Equador e Catar, e o Brasil estreia na próxima quinta-feira contra a Sérvia, e nós vamos acompanhar tudo da seleção brasileira aqui no nosso canal. Para isso você não pode esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não vai ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.